de eventos realizar. Como isso não é possível, então temos que conjugar aqui os interesses de uns e de outros dentro de um espaço confinado, que é o Lar de São Francisco. E o primeiro requerimento que nos foi feito pedia 12 dias, não é uma semana. As semanas que eu aprendi, que se ensinam na escola, são 7 dias. Depois já houve uma outra interpretação que a semana pode ter 9 ou 10, porque a semana pode começar na sexta da anterior, vai toda a seguinte e acaba no domingo da própria. Portanto, já a semana 9 ou 10. 2 fins de semana. E depois já foi encontrada uma semana de 12 dias, que já é uma coisa mais generosa. E para a semana de 12 dias estava feito um pedido até às 6 da manhã desses 12 dias. Portanto, e que até tinha uma coisa curiosa, não incluía um fim de semana. Incluía mais dias úteis do que fins de semana. Portanto, começava numa terça-feira e acabava na sexta da semana seguinte. Portanto, incluindo apenas 2 dias, digamos, não úteis e 10 dias úteis até às 6 da manhã. Bem, nós chamamos a atenção dos requerentes que aquilo era um bocadinho excessivo e eles reconsideraram. E foi-lhes chamada a atenção que deveriam ter cuidado de não haver reclamações aqui na zona, e é uma recomendação que já tinha do ano passado e não fui eu que escrevi, de que devia haver limitação de ruído a partir de uma certa hora. Eu disse que as mesmas condições deveriam verificar. O que é facto é que no dia seguinte eu constatei de viva voz e de viva presença minha, porque eu passo aqui no Lar de São Francisco todos os dias, muito cedo, e constatei uma quantidade enorme de garrafas de vidro nas faixas de rodagem do Largo de São Francisco. E mal cheguei à Câmara, tinha gente à minha espera e tinha o computador cheio de recados de gente que tinha sido, impedida de descansar normalmente. Bem, chamámos a atenção que teria que haver alguma redução, uma pequenina redução, para que as pessoas pudessem conjugar, digamos assim, a sua vida normal, de crianças. Eu recebi e-mails de pessoas que me deixaram quase a chorar. Quando alguém me diz, olha, os meus filhos têm aulas de manhã, são crianças de tenra idade, que moram em ruas aqui junto à zona do espetáculo. E eu estava a dar, medicamentos a crianças de tenra idade às 2 da manhã, para as crianças adormecerem, porque tinham que ir para o colégio para o infantário às 8. Isto choca-me um bocadinho, porque repare, eu não tinha ali um edifício fechado, tinha uma tenda que era praticamente a céu aberto. Aquilo que me dizem os padres da Irmandade de São Francisco, que estão ali ao lado, eu nem quero repetir aqui em público, ou aquilo que vem é o que viram. De maneira que chamei a atenção para alguma contenção em relação a esse horário. Os estudantes entenderam, um grupo deles, até numeroso, muito simpaticamente, irem a uma sessão de Câmara, que se comportaram impecavelmente, fizeram uma pergunta e eu dei a resposta de como é que podia ser feito. E disse, meus caros amigos, eu fui dirigente de uma associação de estudantes, fui presidente, portanto conheço de dirigismo estudantil alguma coisa por experiência própria, portanto sei como é que isso funciona. E entretanto, se vocês arranjarem um volume expressivo de assinaturas de pessoas que moram ali nas ruas envolventes do Largo de São Francisco a dizer que não se importam, e até quando descendo nisso. Bom, trouxeram-me assinaturas de Albufeira, de Olhão, de Lolé, de Tavira, de pessoas que à noite não têm qualquer relação com isto. E houve várias pessoas aqui que foram contactadas para subscrever um papel que disseram que não subscreviam, que estavam contra e tal. Bom, portanto, ou seja, percebeu-se que havia essa situação. Depois eu disse-lhes a eles, com um ar muito compreensível, muito condescendente, que uma tal grande situação da alcoolização dos perus, que deve ser uma coisa interessantíssima, que em vez de ser numa noite quinta para sexta, que era o que estava previsto, que é suposto que as crianças na sexta-feira de manhã tinham que ir para as aulas. Disse, vocês fazem uma coisa. Em vez de alcoolizarem os perus à quinta-feira, os perus, se calhar, não se importam de ser alcoolizados no dia seguinte, e isso já resolve ali um pouco a situação daquela gente que no dia seguinte não tem que se levantar tão cedo e a coisa resolve-se. Muito bem. Ficaram contentes por isso e resolveu-se tudo, como vê. Outra questão que foi levantada pouco depois, mas terá a ver mais com os serviços de ação social da Câmara, mas também liga aqui à cidade de Faro, que é a questão da UAL querer mais residências no centro da cidade, querer mais trazer os estudantes para o centro da cidade. Como é que vê esta ideia e qual é que é o papel que a autarquia pode ter aqui neste campo? Apoio, sublinho, acho interessante, importante e estou desse lado. Agora, não é por a gente dizer que quer que as coisas aconteçam no dia seguinte. Portanto, é bom que haja esse espírito. Eu queria, de facto, ver mais estudantes na cidade, no Casco Velho. Há todo um ambiente que a juventude traz à cidade, aos restaurantes, aos cafés, ao movimento que a cidade pode ter em função disso, que neste momento está em crise, porque há residências, aqui na cidade, mas poucas, as outras estão em Gambelas, algumas são periféricas, o casco da cidade, a parte mais histórica, não está atrativa para os jovens, não tem os pontos de encontro suficientes, não tem residências que devia ter. Portanto, ir pegar em casas antigas, apalaçadas, edifícios, etc., e que possam gerar alojamento para estudantes, tudo bem. Agora, não pode ser a Câmara a fazer e a entregar chave na mão, mas todas as soluções que os serviços sociais, o Estado, a Câmara não poder ajudar nesse sentido, mas poderá haver aqui um plano. Eu lembro de uma situação que ocorreu em
Guimarães, Universidade do Minho, que Guimarães fez um plano, um género de um polis de reabilitação urbana que incluiu esta ideia de serviços da universidade, de residências, numa zona... Vejo isso com vantagem, ou seja, qualquer cidade gostaria de que assim acontecesse. Os estudantes estão muito periféricos em relação ao casco central da cidade e, portanto, mesmo que tenham a vida académica, letiva, onde a universidade está, que obviamente está no sítio certo, mas poderia haver mais fatores de atração. Porque a imagem que os farenses residentes no casco central da cidade têm, dos estudantes, é umas semanas alongadas de ruído e de confusão, de garrafas, de sinais partidos, de bancos arrancados. É isto que eu acho que é mau, ou seja, os estudantes não podem transmitir esta imagem para o resto da opinião pública. E os cidadãos de Faro, que até têm apreço pelos estudantes e pelas suas atividades recreativas, é sempre complicado, ou deveriam ter mais este apreço, obviamente, é sempre complicado quando se fala de estudantes, o que se associa é algo que não é o mais correto. É o mais negativo. É mais negativo. Portanto, associa-se o mais negativo. A presença dos estudantes na Baixa e mais envolvidos na vida da cidade, isso mudasse? Eu estou convencido que sim. Ao nível dos investimentos na cultura, eu vi aqui um grande projeto do anterior executivo, que era o Museu de Arte Contemporânea, que eu julgo que nunca subscreveu muito, ou que nunca subscreveu este projeto. Mas como é que está este processo? E, aliás, aqui a utilização é que acabará também por se poder dar a um espaço que está ali, à fábrica da cerveja. Já se falou, ou pelo menos de vez em quando fala-se num hotel. Este museu. Bom, há uns bons anos atrás, consta, eu não tenho informação, enfim, muito documentada sobre isso, mas consta que havia ali uma ideia de que lá pudesse ser feito um hotel. Depois, mais tarde, a Câmara Municipal, por razões boas, adquiriu aquele edifício para um Museu de Arte Contemporânea, digamos, adjacente ao Museu Clássico que ali está, também da Câmara Municipal. Entretanto, a economia da Câmara entrou na crise que se conhece e 2 anos e meio para cá entrou a crise geral. E pelos dados que eu disse no princípio da nossa conversa, a Câmara Municipal não tem condições nos próximos anos para encontrar uma dezena de milhões de euros para fazer ali um Museu de Arte Contemporânea. Portanto, não temos dinheiro para isso. Isso é claro e objetivo. Agora, não tendo dinheiro, o que é que se faz? Ficamos a olhar para aquilo a degradar-se ou não? Eu tenho isso na lista do património alienável, condicionado a que nele se realize um hotel de grande qualidade, que é bom para a Baixa de Faro. Um hotel de 5 estrelas, o primeiro de Faro, eventualmente, um dos. Eventualmente, portanto, ou qualquer outra coisa semelhante. Ou seja, com esse dinheiro, eu espero criar condições para apostar num qualquer espaço onde se possa ter arte contemporânea em destaque. E, portanto, a alienação daquele edifício pode gerar-nos alguma receita para fazer algo pela arte contemporânea no próprio casco histórico da cidade. E temos condições para isso. De facto, eu tenho visitado aquele espaço com alguns grupos hoteleiros. Hoje, curiosamente, antes de vir para aqui, uma hora antes, estava lá a mostrar aquilo a um grupo de investidores da hotelaria, num dos mais prestigiados grupos nacionais. E, portanto, se surgir alguém que queira pegar naquele espaço e fazer dali um excelente hotel no casco histórico da cidade, eu acho que é uma boa solução para Faro. E esse dinheiro pode ser útil para a arte contemporânea noutro qualquer local próximo que temos condições para isso. Mas não poderia ser, por exemplo, uma estrutura dentro daquele género uma ótima solução para algumas das associações? Eu compreendo a sua ideia, mas tenho uma opinião ligeiramente diferente. Eu digo-lhe porquê. Nós podemos ter sedes para associações em qualquer outro edifício. Eu, por vezes, com 50, 100 metros quadrados, 80 metros quadrados, arranjo uma sede para uma associação. E tanto pode ser na Rua de São Luís, como na Porta Nova, como na Atalaia, em qualquer lado. E isso resolve-se o problema das associações assim. Elas não têm que estar juntas. Nem têm que ter um edifício daquele tamanho. Eu não posso fazer um hotel com um quarto em cada rua da cidade. Portanto, para fazer um hotel, preciso daquele espaço. E as associações podem ser resolvidas de outra maneira. E é isso que eu acho que a gente vai fazer. Ou seja, estou já neste mandato, neste ano de funções, nós atribuímos cerca de 30 espaços a coletividades, entre coisas de chave na mão, a terrenos, edifícios para recuperar. Portanto, ajudamos. Os casos não estão resolvidos, porque em muitas circunstâncias carecem de obras e de melhoramentos consideráveis, mas estamos a dar a oportunidade a 30 associações a desenvolverem melhor a sua atividade com instalações próprias. E a Fábrica da Cerveja pode dar um bom hotel. Acho lá que sim. Aliás, eu tive já alguns interessados nisso, mas dizem-me, se me tivesse falado há 2, 3 anos atrás, tivesse falado há 3, 4 anos, agora, tal. E há 2 grupos muito importantes em Portugal que já visitaram aquilo, que têm neste momento obras relevantes no Brasil a abrir, e de maneira que dizem, se me tivesse falado há 3 anos, há 3 anos eu não estava cá. E os outros projetos que já se têm falado para a Cidade Velha, esses investimentos continuam de pé ou já houve aqui um recuo
Eu sei que havia um ali eu não sei se seria no antigo edifício de magistério, seria na própria Horta da Misericórdia. Também estão previstos esses investimentos, o que significa é que há aspectos patrimoniais que não estão resolvidos ainda. Eu explico. Onde funcionou o magistério, a Escola da Sé, parte do edifício da Câmara, parte é da Santa Casa da Misericórdia. Estamos em negociações com a Santa Casa para fazer uma permuta com outro edifício, curiosamente na 5 de outubro, em que poderíamos encontrar uma solução que preenchesse os objetivos de um legado que a Câmara teve em tempos, ao mesmo tempo resolvesse uma ambição da Misericórdia e da própria Câmara. Eu não posso vender aquele terreno para um hotel de charme, ou melhor, aquele edifício, com um enclave no meio, em que onde seria, digamos, a parte central do hotel, de futuro, desejamos que assim fosse, onde seria a parte central, é um edifício particular. O hotel não faria sentido em termos de configuração arquitetónica, portanto é isso que estou a resolver. Já agora, e para fecharmos, deixe-me só duas questões, até porque ultrapassámos um bocadinho o tempo, mas duas questões. Uma delas tem a ver com a Praia de Faro. Falou ainda há pouco tempo de poder haver um novo traçado, um novo acesso à Praia de Faro para resolver algumas das questões, e a outra, ainda ligado também ao mar, já falámos aqui da Frente Ribeirinha. Como é que ficou a questão da doca da Marina de Faro? Foi apresentado uma proposta. Como é que estamos, pelo menos nestas duas? Em relação à Ilha de Faro, a ilha é muito frágil, como se sabe, basta vir um pequeno vento e uma maré viva, sem qualquer tempestade em especial, e a água está ali a galgar. Ao longo de uma faixa de 500 metros, a água anda na estrada e anda a areia. E depois nós começamos aquela atividade de 12 em 12 horas, maré viva, areia, água, tira e põe, que é uma situação complicada. Se reparar, quando nós vamos para o lado nascente da ilha, logo ali a seguir à ponte, quando se vira à esquerda e, portanto, para a nascente, a ilha tem alguma largura e tem, digamos que até um alinhamento de edifícios de um lado e do outro. Depois, antes de chegar ao Parque Campismo, a estrada vira para a direita, vira para a duna, desvia-se da ria. Há estudos de engenharia civil do Laboratório Nacional, que estão a ser feitos para o plano pormenor em curso, que advogam uma tese de quanto mais próximo da ria estiver a estrada, mais preserva a duna. E neste momento é naquele troço de estrada, digamos, lateral ao Parque Campismo, onde a estrada se desvia da ria e vai para dentro da duna, que a água e a areia galgam. Daí que há uma tese possível, que é o alinhamento deste troço de algumas centenas de metros, puxá-lo mais para o lado da ria, o que implica aquele dito Parque Campismo deixar de existir eventualmente. Isso levaria a que a duna se reconfigurava e já a água e a areia ficavam longe da estrada. Portanto, basta alterar este troço de estrada, porventura. Além de criar outras condições para reforço do cordão dunar. É isso que está a ser pensado pelos serviços da SEDPOLIS e por outros. Depois, em relação à questão da DOCA e da Marina, no papel há vários projetos, todavia investidores e coisas concretas não há tanto ainda. E aquilo que existia para a chamada DOCA exterior, que digamos é o prolongamento da atual DOCA, onde está o Naval, o Faro e Benfica, etc. Já teve em PIDAC. Já foi contemplada no Orçamento de Estado. Quando se pensava que a obra custava um valor, quando se chega à conclusão que a obra custa 3 ou 4 vezes mais, o Governo saiu disso. Portanto, a obra nem está em PIDAC, nem está cativa de elegibilidade a fundos europeus. E a única solução para fazer aquela obra é através de uma concessão de longa duração, que não pode ter apenas área molhada, tem que ter alguma área seca onde se possa construir alguma coisa. Entretanto, a declaração de impacto ambiental desse projeto, temos neste momento a ideia que poderá ter caducado por ausência de procedimentos de alguns serviços do Estado, não da Câmara. E de maneira que estamos a trabalhar, houve há dias a enésima reunião promovida por mim para tentar desbloquear esse problema, e a última reunião foi entre a Câmara, o IPTM, o Parque Natural e a ARH. E estamos a tratar em conjunto estas 4 entidades de fazer diligências junto do Ministério do Ambiente e do Governo em geral para retomar o processo e nos permitirem lançar um concurso concessão-construção, em que sem investimento público direto possa haver um investidor privado interessado a longo prazo de fazer um investimento que sirva à parte náutica de recreio e alguma hotelaria. É neste ponto que estamos neste momento. Ok, desde já muito obrigado, Alex, até porque tomámos muito tempo nesta entrevista. Foi assim um balanço de um ano aqui na Rádio Universitária do Algarve, deste primeiro ano de mandato de Macario Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro. Entretanto, poderão também ler um resumo desta entrevista e a edição desta semana do Barlavento. Muito obrigado a ambos por estarem aqui e nós estamos de volta na próxima semana. Impressões. Os pontos de vista que marcam a atualidade numa hora de conversa com quem marca.
a atualidade. Esta semana fazemos o balanço do primeiro ano de mandato de Macário Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro. Eu tenho trabalhado noite e dia com uma equipa que constituí e temos resolvido problemas da cidade. Obviamente não se resolvem todos num ano e nem daqui a 4 estarão todos resolvidos. Impressões, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 7 da tarde, na Rua FM.